Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela decisão de Ricardo Lewandowski, que havia garantido aos sindicatos o poder de rever acordos individuais entre trabalhadores e empresas para redução da jornada ou suspensão dos contratos de trabalho durante a crise do coronavírus. Votaram contra a interferência dos sindicatos os seguintes ministros: Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Além de Lewandowski, votaram a favor dos sindicatos Edson Fachin e Rosa Weber. Para os dois últimos, a renegociação do contrato que implicasse redução de salário só poderia valer após acordo coletivo ou convenção trabalhista. A redução da jornada ou suspensão dos contratos foi permitida em medida provisória pela qual o governo compensa a redução salarial com o valor integral ou parte do seguro-desemprego. A maioria dos ministros considerou, portanto, que se os acordos fossem submetidos aos sindicatos, as empresas, ou pelo menos a maioria delas, optaria pela demissão. Diga lá, Augusto. Bom, houve um surto de sensatez, né? Presumo, porque o Lewandowski não teve apoio sequer dos seus companheiros da segunda turma, a Libertadora. Que bom, porque essa foi uma das decisões mais imbecis que eu vi numa corte que é pródiga em decisões que merecem esse tipo de adjetivação. Aí, num momento desses, o Lewandowski não entendeu nada. Ele não entendeu que... Parece aquela conversa de sindicato mesmo, né? De sindicalista. Não entendeu que essa coisa é urgente, beneficia sim o trabalhador, porque a opção é o desemprego. É o desemprego. Infelizmente, é assim. Tende-se a agir com rapidez e a decisão do Supremo sepulta uma cretinice, tá, que seria mais uma para o vasto acervo do STF se não tivesse havido isso que eu chamo de surto de sensatez. Que bom. Perfeito, Augusto. Zé, seu comentário. O Augusto resumiu bem, né? O Silvio, essa medida provisória, ela tem uma novidade, ela dá também estabilidade, que é uma iguaria que poucos têm no Brasil, a tal estabilidade, né? Só servidores públicos que têm estabilidade. É um momento difícil, né? Ainda bem que a gente vê uma movimentação, inclusive, de empresários, né? Não demita. Várias empresas estão aderindo a esse processo de não demita, embora algumas precisam demitir, porque o fluxo caiu muito, as vendas e a movimentação. Então, para salvar a empresa, o resto da empresa é preciso fazer contenção, sim. Eu acho que em alguns setores, sim. Mas há um movimento empresarial no sentido de não demita, né? Isso é muito importante. Essa medida provisória, ela não muda para sempre a legislação trabalhista. Mas, diante dessa crise, ela permite que o patrão chame ali, olho no olho, o funcionário e diga: olha, a minha situação é essa e é essa. Ele vai ter que abrir vai ter que colocar de forma transparente. Reúne, olha, minha situação é essa. Ou eu demito, ou reduzo agora o fluxo de trabalho, redução do trabalho e também a folha salarial, né? Lembrando que o governo paga como se fosse o desemprego, o seguro-desemprego, parte do salário, né? E a pessoa ganha a estabilidade, por alguns meses a estabilidade. Eu acho que 2 meses a estabilidade. Isso é muito importante, porque dá 4 meses de estabilidade, que são os 2 meses possíveis de redução salarial com redução de trabalho, e mais 2 meses depois da volta de estabilidade. Isso é muito importante para as empresas ou se orientarem e voltarem ao mercado ou decidirem o que fazer, porque a crise é grave e ninguém sabe o que vai acontecer. Olha, se alguém disser que vai acontecer isso, o crescimento em U, eles adoram fazer esses gráficos. É um crescimento em U, significa que cresceu assim e vai crescendo aos poucos. Ah, não, é um movimento em V, caiu de uma vez, sobe de uma vez. Nada, isso é só previsão, como se faz em astrologia, ninguém tem certeza de nada. Então, essa medida vai permitir isso. E se não houver essa negociação ágil, rápida, olho no olho, patrão-empregado, a medida provisória ficaria sem porquê,
né, ficaria sem razão. Aí o empresário poderia simplesmente demitir, depois contrata de novo. Então, eu acho importante. E o Supremo veio exatamente em socorro desta possibilidade.